Boa tarde a todos. Hoje a gente vai apresentar a audiência pública do terceiro quadrimestre de 2025. Vamos lá? Receita orçamentárias. Aqui pega o terceiro quadrimestre e vai dar comparativo algumas telas. O terceiro quadrimestre de 24 comparando com o terceiro quadrimestre de 25. Ele dá o arrecadado no quadrimestre e o acumulado no exercício. Enxergam, gente? Receita corrente e receita de capital. A receita corrente deu 63 milhões e a de capital 407 no acumulado. Ficou meio clarinho, está enxergando aí ou não? Tá? Então a receita corrente do primeiro quadrimestre, a primeira coluna e o acumulado. O que é receita de capital? Receita de capital é aquela receita que aumenta o patrimônio do município. É um gasto com compra de um equipamento, de um veículo, a reforma de um prédio, a construção de uma sala, compra de aquisição de ambulância, né, Micaela, que você está pretendendo. Isso é receita de capital. E a receita corrente são as receitas que serão gastas com as despesas correntes. São as despesas continuadas. Manutenção do município, salário, encargos, são as despesas correntes e a receita corrente. Aqui ele vai quebrar a receita por categoria. Gente, ele dá no quadrimestre e o acumulado, tá? Eu vou passando no quadrimestre e o acumulado junto lá. Impostos e taxas. Tinha uma previsão de 8 milhões, no quadrimestre recebeu 2 milhões e 43, a acumulada deu 6 milhões, gente, aqui tá 5 milhões e 451. Então a previsão inicial era 6 milhões 213. Receita patrimonial. Tinha uma previsão atualizada de 143. No quadrimestre recebeu 247. E acumulado no quadrimestre 526. Então deu uma variação de 383%. A principal receita nossa são as transferências, né? Que aí está as transferências do FPM, do IPVA, do ICMS. Estava numa previsão de 56 milhões atualizada para o exercício. No quadrimestre a gente recebeu 22 milhões 605 e acumulado no exercício 59 milhões 110. E outras receitas correntes 235 mil a previsão. No quadrimestre recebemos 263 mil e acumulado no exercício 437. E a gente teve uma alienação de bem também. Não, tinha uma previsão de alienação de bem, uma venda de bem, não realizou nada, zero. Menos a dedução do Fundeb, aqueles 20%, a previsão atualizada era 7 milhões 740. No quadrimestre deu 2 milhões 825 e acumulado no exercício 7 milhões 869. Então a receita corrente líquida no quadrimestre deu 22 milhões 334. No exercício 58 milhões e 38 mil. Tudo bem? Ô, gente, eu vou falando, é muito número, quiser interromper,
tirar alguma dúvida, senão fica um negócio muito mecânico, né? Certo, Murim? Se quiser fazer alguma pergunta no decorrer da explanação, tudo bem. Na receita ainda, ele vai quebrar, ele vai trazer mais detalhado ainda. Passei 2. Ele traz a receita por categoria. A receita corrente, a receita de capital e as deduções lá do Fundeb, vai chegar naqueles 56 milhões. Aqui que ele traz um negócio interessante, gente, ele compara 24 com 25. Ele está comparando a receita em 24, a receita corrente de 24 estava 60, ajuda aí, Amorim, 65, 220 acumulada, e 25, 65, 524, ficou quase a mesma coisa. Não teve muito acréscimo. A receita de capital, em 24, 1.605.000 e 25 caiu para 407. Teve uma queda aí. A dedução do Fundeb, 7.090.000, subiu para 7.859. Então, deu uma variação da receita de 24 para 25 de 2,74%. Tudo bem? Pode passar aí, Rodrigo? Aqui ele quebra a receita, gente. Impostos e taxas, comparando 24 com 25, no primeiro quadrimestre e o acumulado no exercício. 24, a receita de impostos, taxas e contribuições tinha 1.731.000. 25 foi para 2.043.000. E o acumulado no exercício, 24, 5.303.000 e 25, 5.451.000. Então, deu uma variação de 2,77% a mais. A receita patrimonial, 24, 30.772 no primeiro quadrimestre aí. No segundo quadrimestre, acumulado no quadrimestre, né? 25, 247, 131. E acumulado no exercício, a receita de patrimonial era 135.000, foi 135.000, e 25, 526.000. Teve uma variação de 288%. E as transferências correntes, 24, no primeiro quadrimestre, deu 18.944.000. Em 25, no quadrimestre, deu 22.605.000. E acumulando no exercício, as transferências correntes, de 58.904.000 passou para 59.110.000, uma variação aí de 0,34%. Um pequeno acréscimo, mas teve quase 1 milhão. Receita de capital e alienação de bem zero, né? Não teve, a prefeitura não alienou nenhum bem. E a transferência de capital, no primeiro quadrimestre de 2024, previsão 170.000, não recebeu nada. Acumulado no exercício, 24.390.000 e 25.407. Aí deu uma variação negativa aí de 70%. A dedução do Fundeb, 2.548.000.
no primeiro quadrimestre de 24, comparando com 2.825 de 25. E acumulado no exercício, a dedução do Fundeb foi 7.090.000, 24 e 7.869.000 para 25. Então, a receita, no total geral lá, ela deu uma variação negativa de 2,74%. Em relação de 24 para 25. Muito pouco. A líquida, né? Aí ele traz as principais receitas. Antigamente, o FPM era a principal receita. Hoje, o ICMS ele superou, né? Se for lá no acumulado, 15.623.000 a gente recebeu em 2025, o ICMS. O FPM, 13.919.000. O Fundeb, 8.396.000. A transferência do SUS, 3.113.000. O ISS, 2.211.000. O ITBI deu 1.003.000. O IPTU, 858. E o FNDE da Educação, 844. E o IPVA, 835. Você vê, se o município fosse depender só do IPTU, do ITBI, a gente não conseguia fazer quase nada, né? Então, a nossa maior receita está concentrada onde? Transferência estadual e federal. O ICMS é uma transferência estadual, o FPM é federal, o ISS é municipal. O que melhorou bem o nosso imposto foi o ISS. Depois vamos ver se ele traz o comparativo, o ISS de 24 com 25. Acho que é essa tela, né? Comparando 24 com 25. Vamos ver as receitas. O ICMS em 24, acumulado, vamos partir no acumulado. 14.012.000, 25 pulou para 15.623.000. Deu 1.500.000 a mais, 1.600.000 a mais. O FPM, 12.730.000 em 2024. Pulou para 13.919.000. O Fundeb, 8.494, teve uma queda aí, né, de 8.396. Receita SUS, 2.002.000, pulou para 3.113. O ISS, que eu tinha comentado, 2.443.000, deu uma redução aí, né, 2.211.000. Depois vem lá o ITBI, o IPTU, o IPVA, em torno aí de 600 e 800 mil reais para 2024, comparando com 25, que manteve a mesma coisa. Então, a receita de 24 não teve crescimento em relação a 25, não. A surpresa ficou na despesa. Despesa orçamentária. Despesa corrente. A despesa corrente, nós temos lá pessoal e encargos e outras despesas correntes. Essas outras despesas correntes, aí está toda a manutenção do município, gasto com transporte, com veículo, tudo nessas outras despesas. E pessoal e encargos de toda a diretoria. Aí entra saúde, educação, administração, toda a prefeitura completa. Vamos lá, a gente tinha uma dotação atualizada, a previsão de gasto com o pessoal de 26 milhões no exercício, né? No quadrimestre deu 8 milhões
Empenhado 8.567.000. No liquidado deu 8.567.000. Aí o empenhado liquidado ficou a mesma coisa. Oi? Oi? Espera aí. Essa está mais curtinha. Despesa por categoria econômica. Aí ele dá a despesa corrente, né? Estava uma dotação atualizada de 55.808, a empenhada 16.484, a liquidada 17.675. Aí seria no quadrimestre. Acumulada no exercício 49.184 empenhada e a liquidada 48.369. Capital. Tinha uma dotação atualizada de 3.910.000. No quadrimestre foi empenhado 2.222.000, liquidou 1.262.000. Acumulada no exercício de 25, empenhou 3.193.000 e liquidou 2.231.000. Total, uma dotação de 57.719.000, acumulada no exercício foi empenhado 52.378.000 e liquidou 50.601.000. Bem? Vamos para aquela tela. Passou aí? Mudou, não? Agora ele vai dar no quadrimestre, né? O cargos com pessoal, 26.656.000. No quadrimestre deu 8.567.000, liquidado e pago igual. Acumulado 24.570.000, empenhado e liquidado igual, 24.570. Aí está pessoal e encargos sociais. Então, esse total da despesa com pessoal. Outra despesa corrente, uma dotação atualizada de 29.152 para o exercício. No quadrimestre empenhou 7.916.000, liquidou 907. Acumulado no exercício 24.614 empenhado, liquidado 23.799, representando aí 81,63%. De investimento, despesa com capital, tinha uma dotação de 3.014.000. No quadrimestre, empenhou 1.918.000, liquidou 958 e, acumulado no exercício, empenhou 2.302.000 e liquidou 1.340.000. Inversão financeira não teve nada. Amortização de dívida. No quadrimestre, 303.645 e acumulado no exercício empenhou e liquidou 891.259. Tudo bem? Ele dá um comparativo da despesa por categoria, né? Aqui ele já compara 24 com 25. A despesa corrente em 24 foi empenhado 59.030.000. Em 25 teve uma redução na despesa de quase 10 milhões aí, 49.184. No liquidado, 58.899
para 24 e 25, 48.369. Então, vocês vão perceber que a receita não aumentou, a despesa diminuiu em torno de 10 milhões, é onde vai ficar a sobra do dinheiro de quase 7 milhões aí, porque a gente tem mais a despesa de capital teve aqui uma diferença. A despesa de capital, em 24, empenhou 8.864 e 25, 3.193. Foi um pouquinho maior o investimento em 25. Liquidou 1.749.000 e 25 liquidou 2.231. Vamos ver no acumulado, comparando o liquidado de 24, o liquidado é quando a despesa já foi ocorrida, já foi entregue o serviço prestado. 24, 60.649.000. 25, 50.601.000. Então, uma redução de 10 milhões de reais. Voltou? Não, é aquele da comparativo, né? Já foi esse, Rodrigo? Não foi, né? Quadro não. Aqui ele traz, o Amorim, um comparativo de 24 com 25 também. Lá ele trazia só 24. Pessoal, em 24, 20.214 empenhado. 25, 24.570. Aí provavelmente está o aumento, teve algumas contratações, está comparando só pessoal aí de 24 com 25. No liquidado, ficou a mesma coisa, né? 20.214 contra 24.570. Aonde vai estar a diferença? Em outras despesas. Outra despesa de 24 empenhou 38.816 e em 25 empenhou 24.614. No liquidado, 38.685 contra 23.799. O investimento ficou na mesma casa, né, de 2.864, de 24 contra 2.302 em 25. E no liquidado, 1.749 contra 1.340. Então, a diferença aí está dando 10 milhões de 24 para 25, a redução da despesa. Demonstrativo da despesa por função. Vamos ver quem foi o campeão de gasto aí, né? Educação. Empenhou 15.624 e liquidou 15.045. Saúde. Empenhou 14.887, liquidou 14.574. Urbanismo. Empenhou 5.225, liquidou 5.105. Administração, 5.225, ele liquidou 5.105. Encargos especiais, 4.861 contra 4.845, liquidado. Encargos especiais, aí, gente, está o pensionista, aposentado, está para a amortização da dívida, o parcelamento do INSS e está a fatia maior que o precatório. O precatório está aí dentro. Por isso que está esses encargos sociais, está dando 4 milhões. Nós pagamos todo o precatório de 24, a gente pagou em 25. E o de 25, a gente parcelou, vai pagar em 26. Pagou uma parcela só em 25. Assistência social, empenhou 1.663, liquidou 1.502.
Desporto e lazer, empenhou 677, liquidou 498. Transporte, empenhou 588, liquidou 580. Cultura, 298 contra 293. Aí entrou outros, né? 384 contra 381. Aqui ele traz um comparativo também, de 24 com 25, a despesa por função, né? Vamos ver o que aconteceu. Comparando 24 com 25, a educação em 24 gastou 16.965. Em 2025, 15.624. Isso no empenhado. Aqui que está o mistério, né? Não está o mistério. A saúde, em 24, a saúde gastou 20.965, empenhou. Em 25 caiu 14.887. Não diminuiu a qualidade do atendimento do serviço, não diminuiu a quantidade de remédio oferecido para a população, não diminuiu a quantidade de médicos. Administração, urbanismo, 8.028 contra 5.826. Administração, 6.650 para 5.225. Encargos especiais da administração, encargos especiais. Por que tem esse aumento grande em 25? Porque a gente pagou o precatório de 24 e 25. Lá eles pagaram só 1.198.000, em 25 deu 4.861.000. Todo o precatório de 24 está aqui dentro, dá quase 3 milhões que deu com parcelamento, com correção, juro. Depois vem lá o esporte, né, o desporto, o lazer, o transporte. Mas aonde está a grande diferença que cai lá do empenhado de 61 milhões daquele total para 52? Uma diferença aí na saúde de quase 6 milhões, na educação 1 milhão, urbanismo 3 milhões, mesmo tendo esse acréscimo de 3 milhões e pouco em encargos especiais, deu uma redução ainda de 10 milhões na despesa, de 61 caiu para 52. Vamos em frente? Resultado orçamentário. Vamos lá, então a gente tem a receita realizada. Tinha uma dotação de 58 milhões. Realizou 58 milhões 038. Uma despesa empenhada de 50 milhões 033, uma despesa liquidada de 48.288. Então, no total, aqui entrou a Câmara, a empenhada e a liquidada da Câmara embaixo, do Legislativo. Então, a gente teve aí um resultado do município, da prefeitura, de 8.001 no empenhado e no liquidado de 9.749. Então, esse é o resultado orçamentário. O que é o resultado orçamentário? É a receita recebida com a despesa realizada, despesa empenhada e liquidada. Por isso que dá a redução da despesa lá de quase 10 milhões, que dá esse resultado aí de 9.749 no liquidado e 8.001 no empenhado.
falar, Marinho. Eu gostaria de contribuir nessa parte da seguinte pergunta. Essa economia, ela tem o fato gerador aonde? Então, um dos fatos geradores da economia, que é uma mensagem do chefe do executivo, o prefeito Jairo Góes, é o critério na avaliação da aquisição, a parte técnica de avaliar, sem perder qualidade e nem quantidade, de todo tipo de bens e serviços que a prefeitura necessita. Então, toda a equipe técnica está alertada e treinada para ver o melhor produto para a prefeitura com o melhor preço e condições, sem perder a questão da quantidade nem da qualidade do serviço público. Então, isso é uma mensagem do chefe do executivo para toda a equipe técnica que busca, sim, uma economia com qualidade. Somente essa observação que nós não estamos perdendo quantidade nem serviço, mas melhorando também quantidade e melhorando o serviço para a população de Anhembi. Ok. Alguém quer falar mais alguma coisa? Aqui ele dá um resultado orçamentário ainda por entidade e fonte de recurso. Então ele pega lá a receita própria do município, 42 milhões, quer falar, Dani? Não? A receita própria do município, 42 milhões 131. Empenhou 34 milhões 789. Liquidou 33.582. Receita estadual realizou 11 milhões 785. Empenhou 10 milhões 702, liquidou 10.587. No liquidado, liquidou 1 milhão, empenhou 1.082 contra um liquidado de 1.197. Recursos federais, 4 milhões 121. Empenhou, então, 3 milhões 729, liquidou 3.485. Então, ele dá o total lá embaixo de 58 milhões, que é o total da receita realizada. Total da despesa empenhada, 52 milhões, liquidada 50 milhões. Então, onde ele vai dar esse resultado líquido, né, deduzindo os recursos próprios de 5 milhões 659, no empenhado e no liquidado 7 milhões 439. Oi? Boa tarde, Vasques. A dúvida ali quanto aos resultados. Por que o empenhado está menor que o liquidado? Não seria, poderia ser o contrário, como no início, né? Mas no final, por que o empenhado acaba ficando menor? Porque empenhado em relação, por exemplo, liquidado é que foi finalizado o serviço, mas eu não empenhei, como é que eu paguei? Em tese, né? O liquidado não quer dizer que está pago, né? O liquidado é que o serviço foi executado, a mercadoria foi entregue. Depois da liquidação que veio o pagamento. No total, vamos lá, vamos pegar por recurso. O recurso próprio, ele empenhou 34 milhões, liquidou 33. Meu Dani, vamos lá. Recurso próprio. Quanto tem empenhado? 34.789. Quanto liquidou? 33.582. Liquidou menor. No final, porque lá no final... Aos resultados. 50 milhões no liquidado e 52 no empenhado. Olha lá. Não, na parte, resultados, não despesas ali, nos resultados, empenhado e liquidado. Sim, vamos lá no resultado final, no total. Quanto tem? Na tabela resultados, empenhado, por exemplo, 8 mil, liquidado 9 mil. Empenhado
No resultado, empenhado 8.091.091. Liquidado 9.747. Do recurso próprio, né? Praticamente de todos, no caso o empenhado está menor do que o liquidado. Tá, eu precisaria ver aqui se tem resto a pagar entrando aqui. Aí você liquida o resto a pagar no pagamento. Por isso que ele está maior do que o empenhado, no liquidado. Se está entrando o resto, ele não está no orçamentário. Eu vou consultar isso aí. Tem até, acho que umas outras planilhas anteriores que você apresentou que está com essa mesma diferença. O empenhado está sempre menor do que o liquidado. Em tese teria que ser o contrário, né? Sempre o contrário. Tem razão. Eu vou voltar ali depois. Eu estava pensando lá no resultado final lá. E também, essas emendas parlamentares individuais são as que nós mandamos daqui para o Executivo ou podem ser emendas federais, estaduais? Não, é só o daqui. Só o daqui? Individuais é daqui. Porque do federal estadual tem muito mais emenda. Só a saúde recebeu emenda, né? Você lembra? Bem mais. Eu não sei as emendas. As emendas aqui no que foi apresentado, elas aparecem em algum momento, em algum desses valores? Não, o sistema ainda não estava preparado para essas emendas que ele está. Vamos ver o que ele traz para frente aí. Eu nem me atentei que também tem as emendas aí que o tribunal vai começar fazer uma fiscalização mais a fundo, principalmente nas emendas parlamentares, as emendas de vereadores. Já vai começar agora, né? A gente já teve que responder um questionário para o Ministério Público. Foi isso, né, Morim? E ele já está na fiscalização que ele vem, ele já vai pedir uns quadros para ser montado, que já tem que ele quer mais transparência assim na hora, ele quer saber se o município fez alguma inviabilidade nas emendas, e ele quer o motivo, porque tem tudo isso aí. Tá. Perdão, pode falar. Isso é uma solicitação do Ministério Público que vem do Supremo, uma fiscalização em relação a todas as emendas estaduais, federais e também municipais. É um quadro novo que se abre agora de fiscalização. Nós respondemos agora para o Ministério Público, também penso que a Câmara recebeu a mesma solicitação e que se trata de um olhar mais profundo sobre todas as emendas parlamentares. É um quadro novo, tudo indica que um dos ministros do Supremo Tribunal que está trabalhando em cima disso, e entrou exatamente nesse ano e acabamos de responder. Então é um fato novo que vai ser incorporado também nos nossos relatórios. Daniel, vamos ver se a gente tira essa dúvida ainda. Que está empenhado e liquidado nesse slide aí. Vamos em frente? Bom, então no total lá das receitas realizadas, 58 milhões, realizou 58.038, a despesa empenhada 52.378.000, a liquidada 50.601.000, resultado, então está dando um resultado lá de 5.659.000, pela empenhada contra a liquidada 7.439.000. Tudo bem? Resultado financeiro. Oi? Só
Só um minutinho, gente. Deixa eu tirar, passa a página para ele, Maurinho. Aqui, ó. 8 contra 9, 7. A empenhada está menor que a liquidada. Vamos lá para o resultado financeiro. Bom, vamos lá então. Receitas correntes, 65.524. A receita de capital, 407 mil, totalizando 65.931. Dedução do Fundeb, 7.869. Chega naquela receita corrente líquida, né, de 58.300.038. Despesa corrente, 48.369, uma despesa de capital de 2.231. Chega naquela despesa total de 50.601. O extra-orçamentário tem as transferências financeiras, transferências concedidas, despesa a liquidar do exercício, 1.767.000, resto a pagar do exercício anterior, a gente chega no saldo financeiro de 1.062.000, pula para 7.271.000. Então, essa que está a diferença aí da receita realizada para a despesa realizada. Teve um crescimento aí de 5 milhões e pouco, 6 milhões quase. Então, esse é o demonstrativo financeiro. Tudo bem? Limites constitucionais. Por entidade. O resto a pagar por entidade. Seria a prefeitura, né? Resto a pagar processado, 3.489.000, não processado, 1.587.000, pagamento do resto a pagar processado, 1.151.000, não processado, 202.000, cancelamento de resto a pagar, 1.179.000, e saldo do período processado, 2.647.000, contra o resto não processado, 1.951.000. Então, vai ficar um total de resto a pagar processado e não processado de 2.647.000 e 1.981.000. Então, a gente pagou 1.581.000 do processado, 1.151.000 de resto a pagar processado e 202 não processado. E teve um cancelamento aí de resto a pagar de 1.179.000. Oi? A gente já volta lá, vamos concluir aí. Agora a gente vai ver a dívida consolidada. Dívida consolidada no primeiro quadrimestre, no segundo quadrimestre de 2025 e no terceiro quadrimestre de 2025. A gente está com uma dívida no primeiro quadrimestre, 58.340. Uma receita, né, corrente líquida. Uma dívida consolidada de 3.236.000. Gente, nessa dívida consolidada só está o parcelamento do INSS. A gente tem 2 parcelamentos do INSS. O precatório, por que não entrou na dívida consolidada? Porque a gente pagou dentro do exercício de 25, então ele entrou no orçamentário. Ele não passa em dívida. Aí o precatório de 25, que a gente pagou só uma parcela em 25, o restante da parcela ficam para 26, também vai entrar no orçamentário, mas é dívida de curto prazo. O INSS ele fica com uma dívida de longo prazo. São parcelamentos de até 60 meses. Então, a gente tem uma dívida de 58,
uma receita de 58 no primeiro quadrimestre, a dívida de 3.236, e o que acontece? No segundo quadrimestre, a receita de 53, a dívida caiu porque a gente foi amortizando. No terceiro quadrimestre, a receita subiu para 57, deu uma recuperada, a dívida diminuiu, porque a gente amortizou. E a gente chega lá no limite que a gente tem da receita corrente líquida legal para endividamento, né? De 70 milhões, 64, 65. Ainda tem resto a pagar, ainda tem dívida. Eu lembro que na audiência do ano passado, nesse mesmo período, eu falei que a prefeitura precisaria, no mínimo, de 2 anos para colocar a casa em ordem. Então, eu acho que até o final desse ano, coloca a casa em ordem, pagando o resto a pagar, que falta, algum resto a pagar de 24, pagando esse parcelamento do INSS, vai ter que pagar o precatório de 24, de 25, pagar em 26, e ver se consegue passar em dia com o precatório de 26 praticamente zerado para 27. Resultado primário. Vamos lá? O que é o resultado primário? A receita realizada com a despesa liquidada antes do juro, antes da despesa financeira. Qual é a nossa receita realizada? Vamos lá no acumulado, 58.038. E 58 milhões está perseguindo a gente desde o início lá. Nós temos uma receita financeira de 506 mil, chega numa receita 58, 506 de dedução, né? Teve uma dedução de 506 mil, chega numa receita líquida, receita fiscal líquida de 57.531. Uma despesa corrente de 48.369, estou falando a última coluna lá, gente, o acumulado. Uma despesa de capital de 2.231, a gente chega naquela despesa total de 50.601, uma dedução de 891, então vai chegar numa despesa fiscal líquida de 49.709. Então a gente tem aí praticamente um superávit de 7.821. É o excesso da receita recebida com a despesa liquidada, paga, praticamente. Então, a gente teve um superávit de 7.821. A meta fixada na LDO era 392. Então, deu uma expectativa grande aí. Já voltei. Esse é o resultado primário. Já falei, né? Resultado primário. Resultado nominal. Resultado nominal, então ele parte daquela dívida consolidada. Qual que é a nossa dívida consolidada em 31/12/2024? Ele praticamente, o saldo de 31/12/24, ele vai ser o saldo inicial de 31 de janeiro de 25. 3.502. Qual que é o ativo disponível que tinha em 24? 1.062. Vamos comparar com 25? Qual é a dívida consolidada do último quadrimestre de 25, né? 2.604. Qual é o ativo disponível em 25? 7.271. Quanto tinha em 24? 1.062. Resto a pagar processado. Resto a pagar processado em 24, 3.489 contra 2.358 em 25.
Então, quando chega lá a dívida fiscal líquida negativa de 4 milhões, isso é favorável para o município no exercício atual. A gente conseguiu diminuir a dívida e o resultado nominal ele fica positivo. Tá? 4 milhões 421. Mas... aqui ele repete o resultado nominal de novo, gente. Aqui ele dá um resultado nominal, já foi. Aplicação no ensino. A aplicação no ensino, ele traz a empenhada, a liquidada e a paga. Aqui ele vai trazer o ensino, né, o fundamental, e junto com o Fundeb. Então, o total do empenhado no ensino, 12 milhões 457. Liquidado 12.047, pago 12.013. Está dividido de que maneira? 4 milhões com recurso próprio e retenções do Fundeb de 7 milhões 869 empenhado, liquidado e pago. Que quando ele fala dessas retenções, é aqueles 20% lá que retém do Fundeb. Quando ele fala 4 milhões de recurso próprio, é aqueles 25% da receita, transferência dos impostos, 25% que obrigatoriamente tem que aplicar na educação. Então, no ensino o empenhado deu 26,82%, o mínimo é 25%. Então, atingiu o limite constitucional. O liquidado, 12.047, também pelo liquidado atingiu o limite constitucional. E pelo pago também, 25,87, atingiu o limite constitucional. Aqui que ele quebra, né? Que ele chega naqueles 13 milhões, que a transferência de impostos também está na despesa liquidada do anexo 8 do ensino. Vamos passar aqui para aplicação no Fundeb. A aplicação no Fundeb, 70% da receita recebida no Fundeb tem que ser aplicado no magistério. A gente recebeu 8.546, está lá em cima, 8.546. 70% daria 5.982. A gente aplicou 7.906. Então, o mínimo era 70%, a gente aplicou 92%. E os outros gastos, o mínimo 30%. Como a gente usou lá 92%, então estava sobrando 8%. Só a gente aplicou 6,6% em outros gastos. Pelo liquidado 6,40% e pelo pago 6,40%. Sobrou, total, deu 99,11%. Por que não deu o 100%? Porque tem um recurso que veio para o ensino integral que a gente vai ter que pedir autorização para gastar ainda, porque não estava... a educação não estava preparada em 25. Então, agora em 26 está tudo certo. Então, a gente vai pedir para utilizar esse recurso. É 60 mil reais que veio para o ensino integral, para utilizar agora em 26. Isso, Mourinho? Ele traz a aplicação no Fundeb mais detalhada, né, gente? Está igual lá. A aplicação na saúde. Micaela. Está aí?
Atenção básica, né? A saúde, 15% mínimo, nós aplicamos 24,20%. 10.739.000. Liquidou 23,21. 10.567.000. Isso, né, Miquel? E pagou 10.550.000. E mesmo assim diminuímos 6 milhões o gasto na saúde. De 24 para 25. Em percentual, então deu 24,20 no empenhado, o mínimo seria 15. No liquidado, 23,81, também o mínimo seria 15. E no pago, 23,77, o mínimo seria 15. Despesa com pessoal. Despesa com pessoal. A receita corrente líquida no primeiro quadrimestre de 2025, 58 milhões. No segundo quadrimestre, 53 milhões e no terceiro quadrimestre, 56 milhões. O limite constitucional seria até 54%. Quanto que a gente empenhou no primeiro quadrimestre? Lá, a última coluna, lá, 31,7%, que representou 18.388.000. Então, a gente está dentro do limite constitucional permitido, com uma margem boa ainda para aumentar o gasto com o pessoal. No segundo quadrimestre, o limite constitucional 54, né? Quanto que a gente empenhou no segundo quadrimestre? 34,88%, que dá 18.591.000. Aí tem que a receita deu uma caída, a despesa aumentou, então o percentual subiu um pouco. Vamos para o terceiro quadrimestre. A receita corrente líquida de 56.703.000, a gente empenhou 34,08%, que correspondeu a 19.327.000, dentro do limite constitucional permitido, que é 49%. 51, né, que seria o limite prudencial, 51,3%. O limite máximo de gasto, 54%, aí está incluído Câmara Municipal, tudo. Aqui ele traz a despesa ainda, o gasto com o pessoal mais detalhado, né? Chega lá no mesmo resultado. Obrigado, gente, pela paciência, pela atenção. Vamos ver se a gente tira a dúvida da Dani. Tem uma pergunta? Vasque, só respondendo a pergunta da vereadora Dani, nós consultamos a assessoria, exatamente aquilo que você falou. São empenhos liquidados de quadrimestres anteriores. Então, a prefeitura está no seu fôlego e sanando as dívidas com a sua liquidez. Entra com o resto a pagar. Isso, são os restos a pagar que vêm de forma anterior, a conta-gota, mas está sendo pago. Por isso que dá aquele... O liquidado e pago, ele fica maior, porque nós pagamos... Deu lá, parece que pagamento de resto a pagar deu 1 milhão e pouco, 1.200.000 e pouco. 1.500.000 e pouco, né? Que saiu do resto a pagar. Pois não, vereador. Ô Vasco, deixa eu fazer uma pergunta para você. Sobre a gente conversou da dívida que tinha a prefeitura no começo, quando vocês assumiram, né? E foi conversado lá, foi falado que não ia pagar nesses 4 anos, não conseguia. Não, pelo que eu entendi. Não, no primeiro ano. Não, os 4 anos foi passado os vereadores que não conseguia pagar a dívida. Foi passado para a gente lá embaixo que não conseguia pagar a dívida da prefeitura. Mas até é bom o que eu ouvi agora, o que o senhor falou, que provavelmente até final desse ano paga a dívida que estava lá. É isso que... Então, vereador, eu não lembro isso, falar que em 4 anos. Eu falei aqui na audiência do último quadrimestre de 2024, eu falei que a prefeitura precisaria no mínimo de 2 anos para pôr a casa em ordem, no mínimo. Foi 1 ano, a gente pagou dívida, nós pagamos quase 2 milhões
do precatório do exercício anterior, pagamos 1 milhão e pouco de resto a pagar, parece que não, mas deu 1 milhão e pouco, e a gente pagou aqueles 800 e pouco lá da amortização da dívida, que é o parcelamento do INSS. Não, mas perfeito, é até melhor que pagou nesses 2 anos. Sim, Eu posso interferir um pouquinho? Em nossas reuniões, nós tínhamos uma previsão meio apocalíptica. Ele está falando até num sinal positivo, né? Isso, mas nós tínhamos uma visão assim meio apocalíptica, que nós tínhamos acabado de entrar e não tínhamos todo esse quadro. Mas com o passar do tempo e a administração e principalmente o chamado a contenção de despesas e as sobras, isso foi amortizando o nosso apocalipse. E hoje nós já enxergamos essa possibilidade, não podemos prometer, mas esse ano nós estamos nos esforçando para sair dessa visão apocalíptica que nós tínhamos 2025, início. Isso sim, eu concordo, mas trata-se de uma boa notícia, né? Uma boa notícia que nós estamos superando de todas as maneiras para sair dessa fase desse déficit. Do resto a pagar daquela dívida de 24, a gente já negociou com um fornecedor grande daqui do município. Estamos, segunda-feira, amanhã vem outro fornecedor para negociar. O município aqui, o fornecedor aqui do município, você tem uma ideia, o bom senso que ele teve, ele deu um desconto de 10% do total da dívida e parcelou em 8 vezes, fixo. Em cima da negociação, tem uma comissão, que é a comissão que estava lá atrás no decreto de calamidade financeira, que tem essa obrigação de chamar os credores, fazer a negociação, e o primeiro pedido do prefeito é o desconto. E está tendo essa compreensão dos credores e também o parcelamento, para justamente esse parcelamento entrar dentro daquilo que nós estamos economizando também. Porque não tem como pagar à vista. Se a gente pagar à vista, a gente vai deixar de manter as necessidades do exercício corrente. Eu lembro quando o senhor João foi lá para negociar a dívida, eu fiz essa proposta para ele não aceitou, falou, não dá para aceitar. Depois de 7 meses, ou 6 meses, ele voltou lá e se arrependeu. Ele falou, se eu tivesse aceitado essa proposta, eu já tinha recebido tudo, ele estava tocando, entendeu? Depois ele entendeu, aceitou, está pagando certinho, paga todo dia 10, paga uma parcela para ele, ele recebe a do mês certo, então ele consegue tocar. E a prefeitura consegue sobreviver. Não, mas é perfeito, é isso aí mesmo. Pelo menos já paga, que nem nós mesmos, vereador, até se assustou. Falou, pô, em 4 anos não consegui pagar. E agora o senhor acabou de falar aí que provavelmente até final do ano paga. Então, tá de parabéns, é isso aí mesmo. O mais difícil, que não teve, como que não tem, e que foi pesado, que esse ano vai diminuir bem, foi o precatório, né, gente? A gente teve que pagar um precatório em 25 de quase 3 milhões de reais. Aí não tem choro, tinha que chegar lá e morrer, que todo mês era 450 mil reais. Eram 2 parcelamentos do TRT e do TJ. Então ficava aquela preocupação, vai ter dinheiro para fazer a folha? A gente vai conseguir negociar com o fornecedor que está... Graças a Deus, você vê que a receita não caiu. O grande temor era uma queda na receita. A receita praticamente ela manteve. Ela ficou bem próxima do 24, 25, não teve um crescimento na receita. O que teve? Uma diminuição da despesa de 10 milhões de reais. Bom, eu não estou todo dia aqui, mas eu gostaria de saber se esses 10 milhões que a gente diminuiu na despesa diminuiu a qualidade de atendimento à população. É isso, o vereador que tem que analisar isso. Vocês que recebem a denúncia, que recebem a insatisfação, a saúde está lá sempre recebendo também as insatisfações, né? Mas é uma diminuição valente da receita, né, Amorim? Então, isso merecia um estudo mais profundo mesmo. Onde estava o gargalo? Eu sabia que era na saúde. A maior parte era na saúde.
Gente, mais pergunta? Gente, eu agradeço, então, às autoridades aqui presentes, a paciência, e agora a gente